Lucas capítulo 2 e versículo 1. Eu vou lendo, tá? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recear-se. O primeiro receamento, foi feito quando Quirino, ele era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José, ele subiu da Galileia, de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por lá ser a casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que era sua esposa e estava grávida. Estando ele ainda, aconteceu completarem-se os dias, e ela, sua esposa, deu à luz ao seu filho primogênito, e enfaixou e deitou ele numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. E havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde estava, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor. E ficaram todos de grande temor. E o anjo, porém, lhe disse: não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para o seu povo. É hoje que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo. Aí agora eu vou pular aqui para o 16, que vai falar assim, ó. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo, falaram o que tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelo pastor. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Se possível, eu gostaria que você deixasse esse texto aí para mim, por favor. Apenas para a gente pontuar de uma forma bem clara, para quem não conhece algumas partes da Bíblia, Maria, ela foi a mãe de Jesus. Ela era uma mulher humilde, simples, morando numa cidade pequena, e era a coisa mais improvável que algo fosse acontecer na cidade de Nazaré. Era uma cidade de mais ou menos uns 300 habitantes, era muito pequena a cidade. Todo mundo conhecia todo mundo. Então, eu acho que é importante a gente trazer um pouco para a nossa realidade de hoje. Nós moramos aqui no Alto Tietê. Eu vou perguntar para vocês, para quem mora para cá, qual que é a cidade menorzinha que a gente tem aqui? Sabaúna, Santa Isabel, Salesópolis. Entre Salesópolis e Sabaúna. Sabaúna é um distrito de Mogi, ela é bem pequenininho. Então você imagina algo bem afastado, distante. Nós vamos pontuar aqui Sabaúna, não sei se vocês conhecem Sabaúna, mas é sentido a Guararema. Quando você está indo para Guararema, tem uma viradinha que você entra em Sabaúna. Eu já fui em Sabaúna, é muito gostosinho, é bonitinho lá. E é uma cidade pequena. Agora você imagina uma cidade de Nazaré, não sei se era menor que Sabaúna, porque eu não sei a dimensão de Sabaúna. Mas imagine uma cidade pequena e uma pessoa que fosse mais pobre, não tivesse tantas condições. E na época que era vivido também, porque Maria, ela viveu numa época em que nós não temos a liberdade de expressão como a gente tem hoje. Como a mulher se porta, como o homem se porta. A realidade de vida de Maria era muito diferente da nossa realidade. Então é importante, quando nós começamos a ler a Bíblia e a entender o que ela nos traz a proposta, para que você sinta o que a palavra quer dizer ao seu coração. E esses sentimentos possa trazer e forjar em você um caráter melhor, de aprovação. Por que a palavra de Deus, ela conta a história de pessoas? Se você for ver, aqui tem história de várias pessoas, inclusive a de Jesus. A Bíblia, ela conta histórias com o propósito de que, através de você, lendo essas histórias reais de pessoas normais, como eu e você possa ter um incentivo
para que a sua vida também seja impactada como a vida daquela pessoa que foi pelo Espírito Santo de Deus. Então é um exemplo de vida. Por isso que quando nós trazemos à nossa memória lembranças e recordações que foram citadas na Bíblia, é para que isso venha trazer em nós o pensamento: o que eu posso fazer na minha vida? O que essa história mudaria a minha vida? Senão não faria sentido você ler a Bíblia. A Bíblia ela tem que ter esse sentido. A palavra de Deus ela tem que transformar a sua vida, mas com esse tipo de mudança. Então, quando a gente vê Maria, nós vemos a situação que ela viveu, as condições que ela vivia, e não eram condições favoráveis, e ainda mais para a mulher. Vamos se dizer que naquela época a mulher ela não tinha a liberdade que nós temos hoje. Por exemplo, a mulher hoje falar no púlpito, cantar, há poucos tempos atrás isso não era permitido. Você vê na história de Paulo, como que em muitas regiões a mulher deveria se comportar. E Maria, ela tinha por volta, quando o anjo apareceu para Maria, ela tinha por volta de mais ou menos uns 14, 15 anos de idade. E ela recebeu uma notícia de que ela geraria um filho, que era um filho gerado pelo Espírito Santo de Deus. Essa notícia, ela já circulava desde Isaías, desde Jeremias, era uma profecia declarada lá no Velho Testamento, falando de que o Messias iria nascer, o Emanuel. Então, essa palavra, ela já circulava entre o povo, e todo mundo aguardava esse momento do Messias vir sobre a terra. E de repente, ele escolheu alguém, que foi essa mulher humilde e improvável, para que pudesse gerar o próprio Deus encarnado no ser humano, que ele foi homem e Deus ao mesmo tempo. Quando ela recebeu essa notícia, ela era adolescente, uma pré-adolescente. Tem crianças, adolescentes aqui de 14 a 15 anos, eu tenho alguém com essa idade? 14, 16 anos? Quantos anos tem a sua filha? 13 anos. As meninas, elas já se preparavam para casar nessa faixa etária, porque elas eram prometidas em casamento. Maria já estava tudo certo para ela casar. E aquela mistura de sentimentos foram tomando conta do coração de Maria. Quando você vê, quando o anjo foi visitar Maria, ela recebeu a palavra, e o anjo disse para ela: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E aí ela fala assim: bem-aventurado que creu, porque cumpridas as palavras lhe foram ditas da parte do Senhor. Quando Maria ela recebeu essa notícia, ela ficou perturbada, ela ficou agitada, mas o próprio Espírito Santo de Deus acalmou o coração dela. E ela já havia recebido essa palavra da parte do Senhor. Mas o meu foco hoje não é sobre essa situação. O que eu quero dizer para você hoje é essa palavra: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Quando nós começamos o ano, é muito comum nós começarmos a fazer projetos, nem que se for de brincadeira. Nós temos o costume de dizer: esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo outro, aquela brincadeira da dieta, a brincadeira de mudar de emprego. Esse ano eu mudo de emprego, esse ano eu empreendo, esse ano eu caso, esse ano eu separo. Tem todas as promessas possíveis no começo do ano. Mas o mais importante de todas essas promessas é como você vai lidar com a sua vida espiritual. De que forma você vai colocar Deus no centro dessa promessa que você tem sobre a sua vida. Maria, ela recebeu uma promessa do Senhor. E sabe quantas vezes o anjo falou com Maria? Alguém sabe? Quantas vezes? Uma vez. Quando o anjo apareceu para Maria, chegou nela e falou: você vai gerar um filho, e ele será o Filho de Deus. Sabe quando isso foi acontecer? Com José.
Todas as vezes que o anjo ia falar, ele chegava em José e falava para ele: sai do Egito, vai para tal lugar. José, Herodes quer matar, pega o menino, leva para tal lugar. José foi comunicado sobre os próximos passos a respeito daquilo que ele deveria fazer. Quando o Senhor ele fala com você, isso é muito importante para nós. Ele não precisa ficar repetindo várias vezes aquilo que ele disse uma única vez para você. Basta apenas uma palavra. O que o cego falou? E o teu filho será curado. Basta apenas uma única palavra para o Senhor falar com você e você guardar essa palavra no seu coração. Quando Maria recebeu aquela notícia dos pastores que começaram a falar assim: olha, Maria, eu vi um anjo, os anjos desceram e vi um coral cantando e falando que o Emanuel, filho de Deus, nasceu. Maria não se admirou com aquilo, porque o próprio Deus já havia falado para ela quem seria o filho que estava sendo gerado no seu ventre. O que ela fez? Ela refletia e guardava essas palavras no seu coração. Guardar, a palavra guardar, ela significa vigiar, olhar atentamente, de maneira atenciosa, com cuidado, evitar o abandono, não revelar, não dizer, guardar, ocultar, proteger. Quando Maria guardava essas palavras no seu coração, ela estava observando, refletindo, pensando a respeito daquilo que Deus havia falado com ela. E o fato de você guardar o coração é o centro das emoções. O coração está ligado aos nossos sentimentos, ao nosso caráter, à nossa índole. É no coração que nós guardamos. E através das nossas emoções e desses desejos e sentimentos que nós revelamos, é através das nossas emoções que temos crise de ansiedade, é através das nossas emoções que temos medo, que temos dor, que temos o pavor, que entramos em depressão, em crises, que desconfiamos, que temos os ciúmes, a inveja, a angústia, a aflição. Todos os sentimentos estão ligados ao nosso coração. E é por isso que a palavra do Senhor, ela fala muito sobre o coração. Quando em Provérbios capítulo 4, 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Proteja, pensa, reflita, guarde ele. O que é meditar? É pensar muito, é planejar cuidadosamente. Eu vou fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu vi uma palavra de uma pastora que ela dizia assim: pense naquilo que você está pensando, pense de propósito. Se você não pensar no que você está pensando, se você não levar os seus pensamentos para um propósito, você será levado pelos seus sentimentos. E como que você captura esses sentimentos? Através daquilo que está à sua volta. Sem ao menos você perceber, você é tocado pelos sentimentos que estão à sua volta. Uma música, um filme, uma brincadeira, uma conversa, uma palavra que foi falada com você agressivamente. Talvez alguém proferiu uma palavra sobre você. Você é boba, você não presta. E essa palavra, ela entrou no seu coração. Por quê? Você começou a refletir sobre aquela palavra. Por que eu não presto? Por que ela disse que eu sou isso? Porque você começa a pensar sobre isso. Como que nós nos magoamos? Quando nós pensamos, refletimos e ficamos ali, sobre o que uma outra pessoa fez ou sobre o que uma outra pessoa falou. É assim que torna-se a mágoa. Como que o ódio nasce? Porque você pensa propositalmente, o seu cérebro é levado a lembrar, a trazer lembranças de algo que aconteceu com você. O que te leva a uma crise?
você pensar constantemente sobre algo que te traz algum trauma, que te lembra alguma coisa, e isso vai trazer angústia para a sua alma. O que eu quero te dizer é que o Senhor, Ele cuida de todas as áreas da tua vida. Eu acredito plenamente que o Senhor voltará e Ele vai vir buscar a tua igreja. Eu acredito que o Senhor, Ele cura, Ele perdoa os pecados, Ele restaura a alma, Ele liberta, Ele deu a graça sendo derramada sobre nós através do seu Filho Jesus. Mas muitas vezes não expomos outras palavras que o Senhor declara sobre nós e que faríamos viver muito bem se pudéssemos meditar nessas palavras. Porque em Filipenses 4 ele vai dizer assim: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, ela ensina você a lidar com a vida. Ela não só te prepara para o céu, como ela te prepara para viver em sociedade. Ela prepara você para ser alguém melhor, para ser uma pessoa empática, que se preocupa com quem está à sua volta. A palavra de Deus te prepara para que você seja um bom profissional, para que você seja alguém de bom caráter, para que você controle as suas emoções e isso não te leva a crises que a sua mente te leva. Mas qual que é o nosso erro de qualquer ser humano? Porque nós não estamos aqui dizendo, você tem que se batizar. Eu não estou falando ainda sobre isso. Isso é um outro assunto para um outro momento. Eu não estou dizendo que você tem que vir aqui fazer sua confissão de fé. Eu não estou dizendo que você tenha que se batizar. Eu não estou dizendo para você vir aqui pregar, nem para você vir cantar. Eu estou te dizendo, você quer viver melhor? Você quer conhecer a paz? Então a resposta para a sua vida está em Jesus. Porque Ele consegue direcionar a nossa vida para todas as áreas. E nós excluímos Ele dessas áreas. Porque em Filipenses ele já fala sobre a ansiedade. E quantos de nós, eu vou falar inclusive a mim, quantas vezes eu me pego ansiosa por algo, mas porque eu não estou sabendo controlar as minhas emoções. E eu quero te convidar hoje a pensar de propósito. Quando a sua mente te levar a uma dor, a um sentimento, a um vício, a um pensamento que te traz mal, pegue ele cativo. O que Paulo fala? Pegue todo pensamento cativo e oprimido e lance fora. Paulo te convida a lançar fora todo pensamento. E eu quero te convidar a pegar esses pensamentos e esses sentimentos que estão sobre você, cativo, e lançar fora. E pense propositalmente. Quando a angústia vier sobre o teu coração, quando as palavras negativas vierem sobre o teu coração, abre a Bíblia e comece a declarar versículos bíblicos. Quando você se pegar ansioso, angustiado, eu quero te convidar a abrir um dos livros, um dos textos que você vai ver vários versículos infalíveis. Provérbios. Abra Provérbios e comece a ler Provérbios. Eu declaro sobre a minha vida. Por exemplo, você vai ler lá em Salmos: eu te busco de todo o meu coração, e não permita, Senhor, que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu vou guardar no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Provas e conhece as minhas inquietações. Olha para a minha conduta e vê se há algo em mim que te ofenda, e dirija-me pelo caminho eterno. Aí o Senhor vai falar:
Portanto, já os que ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Quando você declara sobre a sua vida, quando você vai proferindo as palavras do Senhor, esse é o remédio para curar as ansiedades e inquietações que está sobre o teu coração. E através disso, você causa muitas doenças em você. Doenças essas que às vezes a medicina não consegue encontrar uma resposta. Nós temos aqui psicólogas de plantão, e elas sabem muito bem do que nós estamos falando. Cuidar de pessoas e da mente das pessoas é complicado, não é? Você utiliza o remédio, a pessoa por um momento ela calma, ela equilibra os seus ânimos, mas depois volta, aí ela tem que tomar o remédio, aí volta e ela sempre vai ser controlada por esse remédio. Enquanto ela não tratar das suas emoções, enquanto ela não tratar do coração, ela não vai se libertar daqueles remédios. O que eu quero te dizer não é que você deva abandonar o médico, você deva deixar de ser consultado. O que eu quero te dizer é que o Espírito Santo, ele tem poder suficiente para curar a sua alma, se tão somente você entender e colocar na prática o que o Senhor nos transmite. Sabe o que a palavra do Senhor fala? Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Provérbios 3, 1 e 2. A palavra do Senhor diz que se você pegar a Bíblia e ler e colocá-la no seu coração e fazer dela o centro das suas emoções, que quando vier um pensamento, quando vier um sentimento, você vai falar: eu li isso hoje na Bíblia, e o Senhor falou comigo sobre isso, e eu coloco em prática agora, e eu declaro agora isso sobre a minha vida. Quantos cristãos estão sendo tomados pelas emoções? Estão sendo refém das emoções, estão sendo refém dos seus próprios sentimentos. Mas aí muitos vão dizer: mas eles não são crentes. Não é ser crente, é colocar e ser ousado em trazer a palavra para o seu dia, é declarar com fé. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então o inferno, o que a palavra do Senhor diz? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o diabo, ele quer matar a sua alma, ele quer matar fisicamente a tua vida, ele quer levá-la para o inferno, ele quer trazer tormento, ele quer roubar aquilo que te traz alegria. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Então o sentimento ruim que está sobre a sua vida não são sentimentos trazidos por Deus, ou não são sentimentos do acaso, do cansaço, porque alguém falou isso, mas existe um mundo espiritual que você não consegue enxergar, e esse vazio que está sobre o seu coração, essa inquietação que você sente dentro de você, que você não sabe o que você está sentindo, sabe, como se faltasse alguma coisa. Aí está faltando alguma coisa em mim, eu não sei o que é, eu acho que é o cansaço, eu estou inquieta, eu quero fazer alguma coisa nova, eu quero viajar. Eu quero te dizer que essa inquietação é o teu espírito chamando para se encontrar com o Pai, e Ele quer cuidar da sua alma. Mas a palavra do Senhor diz que nós erramos porque nós não meditamos na palavra. Sabe por que você erra? Porque você não medita na palavra. Nós não temos foco, nós não temos força. Eu admiro algumas pessoas que têm foco para alguma coisa, ela tem foco. E ela se dedica tanto àquilo que ela repete várias e várias e várias vezes até encontrar a perfeição. Sabe qual é o mal da humanidade de hoje? Nós estamos tomados pelo cansaço da vida. Nós acordamos cedo, nós dormimos tarde, nós comemos mal, nós comemos apressado. Eu vi um comercial da Vivo que falava sobre o volume,
para você não ouvir no volume 2, não acelerar, para você ouvir no volume 1 as pessoas. E eu falo por mim mesma, eu já não tenho mais paciência de ouvir no volume 1. Eu quero ouvir no volume 1 e meio, 2. Quando eu vou atender as empresas, quando eu quero tudo no 2. Às vezes eu nem entendo o que a pessoa está falando, mas eu imagino o que ela quer e eu respondo com base na minha imaginação. Porque eu não quero parar o meu tempo para ficar ouvindo um áudio de 2 minutos, 1 minuto. Tudo isso causa inquietação no nosso coração. E nós estamos assim. Nós temos pressa para chegar, pressa para sair. Nós sempre temos muita coisa para fazer. E essas inquietações fazem parte da vida humana. E aí nós perdemos o foco. Nós temos homens e mulheres fracas, covardes, cansados. Por isso que o Senhor falou com Josué: seja forte, corajoso, não temas. Por que seja forte e corajoso? Ele não podia baixar a guarda, não. Ele tinha que ser forte, e nós não somos fortes. Nós não somos corajosos. Nós desistimos muito fácil. Nós nos entregamos. Eu falo que, por exemplo, a academia tem que é o foco que todo ser humano tem que ter. Porque o mesmo empenho que você tem em ir todos os dias, em não desistir, é assim que você tem que ter o desempenho com Deus. O seu tempo com Deus é primordial para a sua saúde mental. Você quer a resposta de Deus para a sua vida? Você quer ter uma saúde mental boa? Tenha tempo com Deus. A sua mente não vai ficar boa, o seu corpo não vai ficar bom enquanto você não tiver tempo com Ele. E tempo de qualidade. Tempo em que você pare, em que você ore, dobre os seus joelhos e fale com Ele, rasgue o teu coração. Esqueça o celular que está do seu lado, esqueça as mensagens que vão chegando, esqueça tudo. Tenha um tempo de qualidade com Deus. Depois, leia a Bíblia e pense nela. Se teu pensamento está sendo tomado de coisas que está afligindo a tua alma, pense na palavra de Deus. Pegue um versículo por dia e comece a meditar nele. E comece a pensar nele toda hora, todo momento. Você está lavando a louça e pensa: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que é esconder? Eu estou lavando louça ali, eu estou pensando: o que é esconder? Depois eu vou no banheiro tomar banho. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que é pecado? De repente eu vou limpar a casa, eu vou ter uma pausa no meu trabalho. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Medita, pensa de propósito. Para de ser fraco. Seja corajoso. Para de se entregar ao problema. Para de ver a situação que você está vivendo como se fosse o fim. O fim é a morte. Isso é apenas o andamento da sua vida, que faz parte de qualquer ser humano. São os propósitos da vida que nos levam a ser alguém melhor. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E a voz do Espírito Santo, ela é sutil. Eu vou contar uma experiência muito legal que eu tive essa semana. Eu fiz a minha oração, tive um momento muito gostoso com Deus. Eu moro num lugar bem alto e dá para ver muito mato. E eu estava falando com Deus, chorando. E eu disse assim: Senhor, que o meu dia seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Que eu possa ouvir a Tua voz hoje. Terminei a minha oração. Quando eu finalizei a minha oração, fui trabalhar. Eu havia planejado sair naquele dia, porque eu tinha algumas coisas para resolver. Isso foi que dia? Quarta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira deu uma chuva tremenda, né? Então, olhei para a janela e falei: vixe, está chovendo. Acho que hoje não é um bom dia para sair. Quando eu cheguei na janela, que eu fui fechar a minha janela,
eu falei assim, hoje não é um bom dia para sair, mas não é Espírito Santo, eu acho que não é para mim sair hoje não. Aí eu mesma respondi para mim mesma, amigo, você não deve sair hoje não. Eu ouvi a voz dele falando comigo. Aí eu sentei na minha cadeira, continuei trabalhando, olhei um solzinho entre aspas, né? Deu uma trégua, troquei de roupa, coloquei todas as coisas no carro e fui. Quando eu saí da minha casa, caiu uma montanha de água. Começou a alagar tudo. Eu moro ali perto, não perto, né? Mas o meu caminho ele passa pelo Habib's ali. Alagou tudo, eu comecei a entrar em desespero. Falei, meu Deus, eu vou atolar esse carro no meio da água. Aí o Espírito Santo falou para mim, se você tivesse ouvido a minha voz tão sutil, você não teria saído de casa hoje. Porque era necessário você sair hoje? Eu falei, não. Você precisava sair hoje? Não. Você não disse que gostaria de ouvir a minha voz? Sim. Então eu falei com você e você decidiu sair mesmo assim. Aí eu falei, meu Deus, eu vou voltar para minha casa. Decidi entrar no bequinho ali da linha do trem. Meu carro ficou nos trilhos. E o desespero, eu falei, Senhor, me perdoa, eu não ouvi a sua voz, era para eu ter evitado passar por todo esse transtorno. Olha que o Senhor estava me livrando e eu quis me meter nessa situação. Eu falei, ai meu Deus, me ajuda, eu não vou sair nessa chuva porque eu vou me molhar toda, eu preciso saber onde o carro está atolado, porque eu ia para frente, o carro morria, eu ia para trás, o carro morria, o pneu estava rodando sozinho, eu não tinha noção de como o meu carro estava, só que se eu saísse eu ia me molhar completamente, e eu nem tenho força para ficar embocando o carro e não fazer nada. Aí eu já estava querendo chorar já, de desespero, querendo chorar, angustiada ali, pedindo perdão para Deus. Aí o Senhor é tão misericordioso que me envia 2 homens, na chuva mesmo, que ninguém estava saindo, estava tudo alagado. Me envia 2 homens e fala, moça, você está tentando sair? Tô. Aí ele falou assim, joga o carro para cá, joga o carro para lá, joga o carro para cá. E ele foi me direcionando, porque eu não tinha noção de como o meu carro estava, eu não sabia nem se eu podia ir para frente ou para trás, que aí a coisa poderia ser pior. No final das contas eu consegui sair daquele buraco. E isso ficou uma lição tão grande para mim, porque o Senhor falou assim, tá vendo, filho? É assim que funcionam as coisas da vida. Nós pedimos para o Espírito Santo direcionar a nossa vida. Nós ouvimos uma voz falando, é coisa da minha cabeça. Aí a gente não faz. Depois as coisas dão errado. Mas Ele é tão misericordioso que Ele ainda envia um socorro para você, para te ajudar a sair da enroscada que você mesmo se meteu. E aí a gente tem a cara de pau de falar assim, por que eu estou passando por isso? Mas foi você mesmo que se meteu no buraco. Foi você mesmo que fez as suas próprias escolhas. Foi você mesmo que ficou pensando num assunto que Ele falava para você, não pensa. A palavra do Senhor fala, medita na minha palavra de dia e de noite. Então pense de propósito, guarde as palavras do meu coração. Então você começa a reclamar e a perguntar para Deus por que você está vivendo tal situação, se foi você mesmo que escolheu esse caminho. Mas Ele é tão misericordioso que hoje Ele veio falar com você para te dar uma direção. Porque Ele não desampara os seus filhos. Até que Ele venha buscar a sua igreja, Ele sempre vai ser o consolador, Ele vai ser o provedor, Ele vai ser o amigo, Ele vai ser o pai, Ele vai ser fiel, Ele vai falar conosco, Ele vai curar, Ele vai libertar, porque Ele é Deus. E a palavra dEle nunca vai mudar. Por isso que Ele fala comigo e com você. Guarde-a no seu coração. Pense sobre o que Deus falou com você. Sabe aquele dia que você chorou adoidado? Que você sentiu uma libertação forte na sua vida? Que você foi tocado por Ele? Aí aquele dia foi o melhor dia da sua vida. Quando chega o outro dia, você já passou alguns meses, ou passou alguns anos, você esquece. E aí aquele sentimento que você tinha, você já não tem mais. Maria guardou as palavras no coração. Ela é um exemplo a ser seguido por todos nós,
uma menina, nem tinha alcançado ainda a maioridade, recebeu uma palavra que mudaria a sua vida. Ela foi julgada, ela foi desprezada pelas pessoas que conheciam ela, sabiam quem ela era, abandonada, e ela decidiu permanecer naquilo que Deus havia falado sobre ela. Sabe onde estava Maria quando Jesus morreu? Quando ele estava lá na cruz? Aos pés da cruz. Ela sabia quem ela era, ela sabia a palavra que foi proferida, ela acompanhou até o final a missão que foi colocada sobre as suas mãos. Ela venceu, ela não duvidou. Nós não vemos Maria duvidando, recorrendo, fugindo de algum lugar. O que nós vemos Maria? Jesus estava lá, Maria estava lá. Quando Jesus morreu e quando ele apareceu, Maria estava com seus discípulos, Maria estava ao pé da cruz, Maria foi amparada por João. Ela entendeu aquilo que Deus havia falado com ela. Eu ouvi um pastor que disse assim: Maria, ela é um exemplo a ser seguido principalmente pela nossa juventude. Uma criança, adolescente ali recebendo uma palavra e sendo fiel a Deus, porque Maria foi fiel. E sendo fiel a Deus, hoje nós temos juventude que está totalmente perdida. Nós temos velhos perdidos que estão brincando com a palavra de Deus, brincando de servir a Deus. Nós temos uma igreja que não está mais pura. Então nós precisamos nos espelhar em quem realmente trouxe vivência da vida. Maria tem vida para me dar, tem como mostrar através das atitudes dela, de quem ela foi. E você? Você tem algum exemplo para dar? A sua vida é uma vida de exemplo? Quem você é em Cristo? Eu só quero te dizer hoje que você guarde as palavras de Deus no seu coração. A palavra do Senhor fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em seu coração. Eu não falo de mim mesma, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E o Espírito Santo testifica através daqueles que o servem. Então, hoje, guarde essas palavras no teu coração. Controle as suas emoções, os seus pensamentos. Leve eles até Cristo. Pense nas coisas que são de cima e não as coisas da terra. Não se preocupe com amanhã. Basta cada dia o seu mal. Tenha saúde mental. Tenha uma saúde mental com Cristo. Ele é a resposta para a sua vida. Ele é quem não vai deixar você tomar decisões absurdas. É Ele quem vai direcionar os seus passos em todas as áreas da tua vida. Você pode até não concordar com o que Ele está fazendo, mas lá na frente você vai entender, porque Ele conhece a sua vida e conhece o seu futuro. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.